levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais da selva, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês, e não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês. Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança. Versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra. Amém. Só até aqui. Bom, nós acabamos de ler o que aconteceu depois do dilúvio. A história do dilúvio a gente conhece perfeitamente. O ser humano, a partir do capítulo 6 de Gênesis, vai narrar a história com detalhes, de que o ser humano havia se afastado tanto de Deus, o ser humano estava tão rebelde, tão promíscuo, tão corrupto, tão corrompido em sua moralidade, em sua espiritualidade, em sua relação com Deus, que diz o texto então que Deus se arrependeu de fazer o homem. Alguns vão ver nessa expressão que Deus se arrependeu um erro, um equívoco das Escrituras, porque como pode um Deus onisciente se arrepender? Ele não sabia do que aconteceria, como que ele se arrependeu?
Pois bem, as pessoas que assim questionam desconsideram um termo chamado antropopatismo, que é o ato de atribuir sentimentos humanos a alguma coisa. Então, por exemplo, se alguém sentar ali na bateria e tocar tão bem, eu vou dizer assim: rapaz, o fulano fez a bateria chorar. Isso é um antropopatismo. Bateria não chora, bateria não é gente. Não tem lágrimas. Então é uma figura de linguagem, é a maneira com que eu digo que o cara tocou a bateria tão bem ou tão mal, de tal forma que a bateria chorou. Eu estou atribuindo um sentimento humano, uma atitude humana a algo que não é humano. Antropopatismo. Da mesma forma existe o antropomorfismo. Então, por exemplo, se eu olhar para esse pedestal aqui e dizer que isso aqui é o braço do pedestal. Braço é uma parte do corpo humano. E o pedestal não é humano. Quando eu digo que o pedestal tem braço, quando eu digo que isso aqui é a cabeça do microfone, cabeça é uma parte do corpo. Então, eu estou atribuindo a algo que não é vivo uma característica de um ser vivo. Eu estou atribuindo a algo que não é gente uma característica de gente. Isso é antropomorfismo, atribuir formas humanas. E de vez em quando, a Bíblia, pelos seus autores, que são humanos, nossa doutrina não ensina e nunca ensinou que a Bíblia não é escrita por seres humanos. Pessoal que diz aí que não acredita na Bíblia porque ela foi escrita por ser humano, então não pode acreditar em livro nenhum, porque todos os livros são escritos por seres humanos. Nós nunca dizemos que a Bíblia é um livro escrito por Deus, não. Escrito por homens. Inspirado por Deus, é diferente. Portanto, Deus inspirou. Nós acreditamos que possa ter sido Moisés que escreveu esse texto aqui do Gênesis. Então Deus inspirou ele a escrever. Mas não foi um processo assim de que ele fechou o olho e foi escrevendo. Não. A história do Gênesis, essa história aqui do dilúvio de Noé, aconteceu cerca de 1000, talvez 2000 anos antes de Moisés. Então essa história foi passando de geração em geração, de pai para filho, pela tradição oral. O pessoal ia falando, até que o Moisés achou por bem, inspirado por Deus, de registrar isso de forma escrita, para que não se perdesse, para que ficasse documentado. E aí bota no papel, escreve. Na verdade, no papiro. Então, se foi o Moisés que escreveu, e eu não estou afirmando que foi ele, mas há uma possibilidade de que foi, o Moisés é um ser humano, limitado, que tem um vocabulário, que tem uma língua hebraica, ainda primitiva, ainda dos primórdios da humanidade, gente. Então, o Moisés, quando foi retratar a história, ou seja lá quem escreveu isso, quando chegou na parte ali de dizer que Deus fez o homem santo, fez o homem perfeito, fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, conversava com ele todos os dias, deu a ele o poder de ser eterno, colocou do sopro do seu espírito nele, e o abençoou, e ele foi colocado naquele jardim, e era tudo bom, era tudo ótimo, era tudo maravilhoso, mas ainda assim o ser humano se rebelou e desobedeceu a Deus. E aí Deus então estabeleceu o juízo, julgou a causa e disse: olha, eu avisei que se comesse morreria, comeu, morreu, vai ser afastado da minha presença. O homem então é expulso do jardim e agora vai viver por conta própria e começa a gerar filhos e filhos e filhos e filhos, e aí ele multiplica,
povoa toda aquela região conhecida como Mesopotâmia, até os arredores ali da Palestina. E aí, então, o homem, afastado de Deus, vivendo de acordo com a sua vontade, com o seu jeito, vivendo ao seu bel prazer, ele se afasta de Deus e atrai novamente o juízo de Deus. Diria o Agostinho. Aí depois o Lutero repetiu, mas quem falou isso primeiro foi Agostinho. A pior coisa que pode acontecer comigo é Deus me entregar a mim mesmo. Ai de mim, dizia o Agostinho, se Deus me entregar a mim mesmo. Se eu ficar por conta própria, é a pior coisa que pode me acontecer. Então é exatamente isso que aconteceu. O homem ficou por conta própria, ele não quis Deus mais. E aí Deus então olhou e viu um cara. E falou, eu acho que esse cara ainda me ouve. Eu acho que esse cara ainda me obedece. Ei, bora fazer uma arca? Você vai entrar com a sua família e eu vou mandar água. E só vou salvar vocês. Porque você é o único que ainda me ouve. Bora? E o cara disse, bora. E fez a arca. E aí, o escritor então diz que Deus tomou essa atitude porque ele tinha se arrependido de ter feito o homem. Então esse arrependimento aí é um antropopatismo. É atribuir um sentimento humano a Deus. Porque eu que estou escrevendo, eu sou ser humano, e quem vai ler o que eu estou escrevendo é outro ser humano. Como que ele vai entender o que é que Deus sentiu naquela hora? A única palavra que eu tenho é arrependimento. Porque se eu crio um bicho, e esse bicho depois se volta contra mim, eu me arrependi de ter criado esse bicho. Se eu crio um cachorro, pego ele na rua, estava largado, abandonado, excomungado, não ia dar em nada, ia morrer. Aí eu pego, levo para casa, saro ele, curo ele, trato, pago um tratamento, levo no veterinário, pago um preço altíssimo, salvo a vida daquele bicho, dou comida para ele, ele vai crescendo, 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 e depois ele vai e me morde. Me morde e arranca um dedo meu ainda. Depois de tudo que eu investi na vida desse miserável, desse cachorro, ele vai, me morde e arranca um dedo, o que eu vou fazer com ele? Que sentimento está no meu coração agora? Eu, como ser humano, arrependimento de ter salvado a vida dessa praga. Antes tivesse deixado morrer lá na rua. Percebe? Nós somos ser humano. E Deus inspirou os seres humanos para escrever o texto que revelaria a sua palavra. O seu ser, a sua pessoa, os seus atributos, a sua vontade. Então o ser humano que está escrevendo, ele é limitado ao seu vocabulário. E aí ele para e pensa, bom, se fosse eu estaria arrependido. Então ele vai e bota no texto, Deus se arrependeu, a partir de um sentimento dele. Então o nome disso, ser humano, antropos, patismo, vem de patos, que é sintomas, sentimentos. Então, antropopatismo, atribuir sentimentos humanos a Deus. Também tem o antropomorfismo, quando a Bíblia diz, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, o braço do Senhor está estendido para que possa socorrer, e assim sucessivamente. Então, quando a gente atribui partes do corpo humano, formas humanas a Deus, é antropomorfismo. Quando a gente atribui sentimentos humanos a Deus, é antropopatismo. A Bíblia está cheia disso. E isso não diminui em nada a veracidade, muito menos a autoridade das Escrituras. Pois bem, e aí então o cara construiu a arca, entrou com sua família, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, que dá aí um total de 8 pessoas. Choveu, inundou tudo, matou. Uma outra questão que pode surgir, o dilúvio foi local ou foi global? Difere, independe. Essa questão não faz o menor sentido. Por quê? Porque nós estamos falando de um tempo onde só tinha ser humano naquele lugar. Estamos falando dos primórdios da humanidade, gente. E até a história secular, a antropologia, sociologia secular, diz que a origem do homem é lá na Mesopotâmia.
tem dificuldade nenhuma com isso, não. Então, se essa história é verídica, e nós cremos que é, só tinha ser humano ali na Mesopotâmia. E o problema de Deus não é com os bichos, é com o ser humano, que o ser humano foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Então ele reuniu os bichos daquele lugar, botou dentro da arca, junto com aquela família daquele lugar, e mandou água, e matou todas as pessoas que estavam naquele lugar. Que a vontade, né, o direito que Deus tinha era matar todo mundo mesmo, porque nós somos tudo pecador. O Noé não era perfeito, não. Foi salvo apenas porque ainda estava disposto a ouvir. Era o único que estava sem fone. Então, se foi no planeta todo, matou a galera que estava lá. Tranquilo. Se foi só lá, matou a galera que estava lá. Percebe que não faz sentido? Se é global ou local? De qualquer forma, matou quem estava lá. Pronto, resolvido o problema. Uma discussão, né? Quantos demônios cabem na cabeça de um alfinete? Tem gente que discute isso. E passa séculos. Tampa na briga, cabe 10, cabe 200, cabe 1000, cabe 5000. Se o Adão tinha um umbigo, né? Qual o sentido de uma discussão dessa? Vai mudar o quê na nossa vida, Cristiano? No nosso casamento, na nossa faculdade, no nosso relacionamento com as pessoas, na pregação do Evangelho. O que é que isso vai ajudar a tirar alguém das drogas? Se Adão tinha ou não um umbigo. A Bíblia não é um livro de ciência, de antropologia, de história, de filosofia. Embora ensine tudo isso, a Bíblia é um livro de fé, que conta a história da redenção da humanidade. Então, as águas baixaram, a gente conhece a história, né? As águas, aí Noé soltou um corvo, o corvo foi, tal, aí ele soltou a pomba foi, tal, voltou com aquele raminho na boca, e ele falou, opa, se as plantas estão aparecendo, é porque a água já baixou, bora sair da arca. Saiu da arca. Quando Noé sai da arca, isso está a partir do verso 13 do capítulo anterior, ele percebe que a água realmente tinha baixado e que ele, a sua família e aqueles animais foram livrados da morte. E isso gera no coração de Noé um desejo de adorar a Deus. Então só isso aqui já me ensina algo muito precioso, que é o seguinte: a consciência de que Deus nos livrou da morte já é o bastante para brotar em nós o desejo de adorá-lo. Meu irmão, talvez você não saiba, talvez você não perceba, talvez você não veja, mas Deus tem te livrado da morte todos os dias. Se você tiver a consciência de que Deus está te guardando, Deus está te mantendo, Deus está te preservando, porque Ele tem um propósito com a sua vida, todos os dias, você vai ter motivos para adorar a Deus. Porque a gratidão de perceber, eu estou vivo, já é motivo suficiente para adorarmos a Deus. Não interessa a chuva que cai, não interessa o dilúvio que está lá fora, não interessa a gripe, a sinusite, os problemas, os boletos, a conta para pagar, não interessa, o simples fato de eu estar vivo já é motivo para render graças e glórias àquele que me mantém de pé. Louvado seja Deus! E aí o texto diz que Noé saiu e a consciência de ter sido livrado da morte gerou nele uma gratidão, que gerou uma motivação, que gerou o desejo de adorar. E aí o verso 20 diz, levantou Noé um altar. E Deus, nesse momento, vai estabelecer uma aliança, através de Noé, uma aliança com toda a humanidade. E ele diz que o símbolo dessa aliança estará no céu em forma de arco. É o que nós chamamos de arco-íris. O arco da aliança de Deus. E aliança, eu tenho aqui no meu dedo uma aliança. Ó.
um anel. Um anel que simboliza para mim uma aliança. A aliança que eu tenho com a minha esposa. E esse anel, ou seja, esta aliança que eu fiz com ela, diz para mim que eu preciso ter algumas atitudes em relação a ela, por causa desta aliança. E uma das principais atitudes que esta aliança simboliza para mim é a fidelidade. Eu preciso ser fiel a ela, porque nós temos uma aliança. Portanto, falar de aliança é falar de fidelidade. Falar de aliança é falar de compromisso. Falar de aliança é falar de um relacionamento onde a fidelidade precisa estar presente. E aí é aí que nós chegamos então à conclusão de que o que vamos aprender com Noé é adorar com fidelidade, adorar aliançados com Deus. Ele fez uma aliança conosco, apesar de não merecermos, Ele fez. Como que nós vamos honrar essa aliança? Com fidelidade, sendo fiéis a Ele. Na medida do possível, da nossa limitação, seremos fiéis ao que Ele quer de nós. Então, adorar com fidelidade é, em primeiro lugar, adorar com santidade. Impossível o cara dizer, eu sou um adorador fiel de Deus, mas eu não tenho santidade na minha vida. Eu faço o que eu quero. Eu sou fiel a Deus, mas eu traio a minha esposa. Eu sou fiel a Deus, mas eu faço fofoca de você. Eu sou fiel a Deus, mas eu não gosto de você. Te odeio e vou te prejudicar. Sou fiel a Deus, mas eu vou sonegar, vou roubar, vou botar um dinheiro na cueca e vou até agradecer a Deus, que eu sou fiel a Deus. Que é isso, gente? Se adoração é um estilo de vida, é um estilo de vida regado de santidade. Porque é impossível ser um adorador fiel sem ser um adorador santo. E é exatamente o que o verso 20 diz. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas. Tudo bem que o texto é narrativo, e num texto narrativo o que está escrito é o que é mesmo. Então o que o texto está dizendo é, Noé pegou um animal limpo. Isso significa que ele não tinha sujeira, não tinha defeito, não tinha mancha, não tinha nada, porque na mentalidade desse povo, nessa época, e isso aqui aconteceu há pelo menos uns 4.000 anos antes de nós, a humanidade ainda é muito infantil, eles ainda estão começando a conhecer Deus e perceber como é que as coisas funcionam. E eles entendiam então que uma oferta entregue a Deus, um culto, uma adoração, um altar onde você matava um bicho, e isso era uma oferta a Deus, é primórdio da humanidade. Eles entendiam que quanto mais limpo o animal, quanto mais perfeito o bicho, mais rápido Deus iria receber a oferta, e mais Ele iria se agradar. Hoje nós não matamos bicho mais. Mas depois no livro do Êxodo, Deus vai instituir a Páscoa, e no capítulo 12 Ele vai dar a orientação, olha, quando vocês forem celebrar a Páscoa, peguem um cordeiro macho de 1 ano, imaculado, ou seja, sem mancha, sem defeito, perfeito. Onde isso vai apontar, gente? Em primeiro lugar, vai apontar para Cristo. Porque nós estamos aqui hoje cultuando em espírito e em verdade, sem precisar matar um bicho, porque o nosso culto está baseado na fé em que Cristo fez. Ele é o Cordeiro,
Ele é, entre aspas, o bicho que Deus matou naquela cruz de uma vez por todas. E aí o véu se rasgou e nós agora temos acesso a Deus. E pela fé, somente pela fé e simplesmente pela fé, crendo que o sacrifício dele perdoa o meu pecado, que o sacrifício dele abre um caminho onde eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade. Não precisa matar bicho nenhum mais. Porém, os primórdios aqui vão apontar para ele e nos mostrar que ele foi a oferta limpa, ele foi a oferta pura, ele foi a oferta santa, ele foi a oferta perfeita e imaculada. Como exclamou João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado só podia ser perdoado se a oferta fosse com um animal perfeito. Então Cristo é esse animal limpo, é esse animal perfeito, que Deus se agrada para perdoar os nossos pecados. Então, em primeiro lugar, tudo isso aponta para Cristo. Aliás, tudo que o Antigo Testamento revela vai apontar para o Cristo. É só você ter um pouquinho de sensibilidade e você percebe facilmente. Mas, em segundo lugar, eu percebo que isso aqui também aponta para as nossas vidas. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, as vossas vidas, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, a orientação do Novo Testamento é que eu adoro a Deus pelo caminho que foi aberto pela oferta do Cordeiro. Mas eu preciso também chegar diante dele com uma oferta que eu entrego. O problema é que toda vez que fala em oferta, o povo pensa em dinheiro, só que não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver com dinheiro. Porque é em espírito. Dinheiro é algo físico. Você não pode adorar um Deus que deseja ser adorado em espírito. Você não pode adorar um Deus que é espírito com dinheiro. Dinheiro não é espírito. Não estou falando de dinheiro, estou falando de atitude, estou falando de estilo de vida, estou falando daquilo que está de forma verdadeira dentro do meu coração. Como que eu tenho me apresentado diante desse Deus como oferta viva a Ele? Qual a diferença da oferta morta do bicho aqui do Noé para nós como oferta vivas? É porque o bicho, depois que estava morto em cima do altar, ele não podia sair, ele estava morto. Mas eu e você estamos vivos. E de vez em quando a gente pula do altar. Quando Deus fala, tem que fazer isso, e a gente faz o contrário, pulou do altar. Aí eu usei da minha vida, usei da minha liberdade, usei da minha autonomia para pular do altar e não ser sacrificado como uma oferta, mas para fazer o que eu queria. Então, a limpeza dos animais aqui, de forma agora simbólica, metafórica e até um pouco alegórica, mas eu quero tomar essa liberdade para aplicar para nós dessa forma. Que a limpeza aqui pode simbolizar a santidade da oferta, a limpeza. E aí eu te pergunto, como é que nós estamos adorando a Deus? De forma limpa ou de forma suja? Com motivações erradas, com motivações que não são as motivações que Ele quer. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas às vezes não está limpo, não está santo, não está como Deus quer. Então, adorar com fidelidade é, em primeiro lugar, adorar com santidade, com limpeza de vida, de alma e de coração. Bem-aventurados os que têm o coração limpo, estes verão a Deus. Em segundo lugar, adorar com fidelidade é adorar com multiplicação. Multiplicação. E isso não tem nada a ver com pequeno grupo, e isso não tem nada a ver com célula, e isso não tem nada a ver com qualquer movimento. Tem a ver com o versículo 1 e o versículo 7 do capítulo 9, que diz assim: abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e disse: sejam fecundos, produtivos, gerem filhos e multipliquem-se sobre a terra.
Verso 7, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. E aí vem Jesus dizendo para nós, tantos 1000 anos depois disso, olha só, eu vou ali preparar um lugar para vocês e já volto. Mas enquanto eu não voltar, o que vocês vão fazer é multiplicar aquilo que eu entreguei para vocês. Preguem o Evangelho, batizem, façam discípulos e ensine os outros aquilo que eu ensinei para vocês. Multiplica o que eu fiz com vocês. O que eu fiz com vocês, faça com outro, que possa fazer com outro, e com outro, e com outro, para que o Evangelho se multiplique sobre a terra. Impossível ser um adorador fiel a Deus e não ser multiplicador. Multiplicador dessa adoração. Multiplicador desse estilo de vida. Eu não posso ser um adorador fiel e se eu convivo com o Joabe, é impossível que a fidelidade da minha adoração não influencie a dele a ser também fiel. Isso é multiplicar o que Deus quer. Precisamos multiplicar, irmãos. Multiplicar esse estilo de vida. Fermentar essa massa. Crescer esse estilo de vida santo. Esse estilo de vida que agrada a Deus, esse estilo de vida que tem moral, que tem ética, que tem espiritualidade, que pensa no outro antes de pensar em si mesmo, que está disposto a abrir mão de qualquer coisa, que está disposto a se entregar como uma oferta, que está disposto a se unir para que todos possam ser atendidos em suas necessidades. Precisamos multiplicar, irmãos, precisamos multiplicar. E aí não tem outro jeito de multiplicar a não ser passar adiante. Passar adiante. Há um tempo atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, teve um retiro da nossa juventude. E no primeiro dia do retiro a gente fez uma atividade. E o pessoal chamou lá de não sei o quê. Como é que foi? Zumbi, não sei o quê, Walking Live. Como é que é? Do monstro, O que aconteceu? Um grupo lá, 2, 3 jovens... Canibal, pegou cada um pote de 1 quilo de guaxe preto. E a brincadeira é o seguinte: o último que ficar limpo, ganha. E aí, meu amigo, tome guaxe em um, guaxe no outro, aí nego entrando nos quartos, e pulando janela, e subindo em árvore, guaxe, 2, 3 horas, o povo correndo, aquela confusão. Aí, beleza, até que todo mundo estava sujo de preto. E aí nos reunimos na quadra, e tivemos uma festa, e cantamos, e louvamos, mas tivemos uma aplicação dessa dinâmica. É exatamente isso que a gente precisa fazer para multiplicar. É como se o Evangelho fosse esse guache preto, e a gente tem que sair pintando as pessoas, e enquanto o mundo inteiro não tiver pintado, a gente não vai parar. Posso ouvir um amém? Amém. Em terceiro lugar, adorar com fidelidade é adorar com obediência. Impossível ser um adorador fiel sem ser um adorador santo, sem ser um adorador multiplicador e sem ser um adorador obediente. Porque do verso 8 em diante, disse também Deus a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês. E essa aliança vai durar por toda a descendência de vocês. Uma aliança. E é impossível honrar uma aliança sem obediência. Impossível. Impossível. Impossível manter uma relação sem confiarmos uns nos outros. Impossível se relacionar com Deus e não confiar nele, e não obedecê-lo, porque ele fez uma aliança, e isso também está apontando para Cristo. Porque antes de morrer, ele senta com seus discípulos, pega um pão, pega um cálice de vinho e diz: gente, vocês conhecem a aliança que Deus fez, não conhece? Deus fez uma aliança através de Noé, Deus fez uma aliança através de Moisés, Deus fez aliança através dos profetas, e agora eu quero passar para vocês uma nova aliança. E essa nova aliança, Jesus, vai funcionar como? Porque a do Noé foi o arco,
A do Moisés veio na lei, a dos profetas na palavra e no cumprimento da palavra. E a sua nova aliança vai ser em quê? No meu corpo e no meu sangue. O sacrifício que eu vou fazer por vocês, quando o meu corpo for partido e o meu sangue for derramado, este é o símbolo de que eu tenho uma aliança com vocês. Vou voltar para buscar cada um por causa dessa aliança. Então, quando eu deposito a minha fé, quando eu creio naquele corpo partido, naquele sangue derramado, e é por isso que de vez em quando a gente come aqui um pedacinho de pão e toma um suquinho de uva, para não se esquecer que a nossa aliança está firmada no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Adoração com fidelidade é assim, do jeito que está escrito. Na aliança, baseado na aliança. E a aliança tem a ver com fidelidade. Portanto, temos que adorar com fidelidade. E para adorar com fidelidade, temos que aprender, de uma vez por todas, a adorar com santidade, a adorar com multiplicação e adorar com obediência. Ele fez uma aliança conosco, mas Ele também quer que a gente obedeça o que Ele deixou para nós. Ele mandou a gente pregar, Ele mandou a gente batizar, Ele mandou a gente ensinar as pessoas. E o que é que nós temos feito? E você notou que eu falei de adoração, 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 e ainda não toquei na música. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Música também pode ser usado para louvor e para adoração de Deus, mas não é só isso. E não é isso. Pode tocar quantos instrumentos você quiser, pode cantar maravilhosamente bem. Se sua vida não estiver aliançada com Deus, se a sua adoração não for fiel a Deus, com santidade, multiplicação e obediência, será só música, será só canto, serão só frequências sonoras, que não farão o menor sentido para a eternidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos adoradores fiéis, adoradores santos, adoradores multiplicadores e adoradores obedientes, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores.